Gênesis capítulo 37, versículo 26 em diante. Esta é a palavra do Senhor. Judá então falou aos seus irmãos: que proveito teremos em matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-los a esses ismaelitas. Não encostemos a mão nele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o escutaram. Quando então os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava mais ali. Então ele rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com sangue. Mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com a seguinte mensagem: encontramos esta túnica, vê se é ou não a túnica do teu filho. Jacó reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco, lamentando o seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusava ser consolado, dizendo: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até a sepultura. E o seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Prestem atenção, capítulo 38. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela engravidou e teve um filho, e o pai, Judá, lhe deu o nome de Er. Ela tornou a engravidar outra vez, teve outro filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho e lhe deu o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela teve este terceiro filho. Depois Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: toma a mulher do teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dê descendência ao teu irmão. Porém Onã sabia que a descendência não seria sua. Dessa forma, toda vez que Onã tinha relações com a mulher do seu irmão, ele despejava o sêmen no chão, para que não desse descendência ao seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse à sua nora Tamar: conserva-te viúva na casa do teu pai, até que o meu filho Selá se torne homem adulto. Pois Judá dizia: para que este meu filho também não morra como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. Com o passar do tempo, a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate, ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e o seu amigo Irá, o adulamita, e avisaram a Tamar, dizendo: Tamar, o teu sogro está subindo a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então Tamar se despiu dos vestidos da sua viuvez, se cobriu com um véu, e assim, disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto e que ele não havia sido entregue a ela para casar-se. Ao vê-la, Judá, não reconhecendo-a, julgou que fosse uma prostituta, porque havia coberto o rosto.
sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: E o que me darás por deitares comigo? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. Mas ela perguntou: E você me dará alguma garantia até que me envies? Então ele disse: Que garantia te darei? Disse ela: O teu selo, com a corda e o cajado que está em tua mão. Então Judá os entregou a ela, deitou-se com ela, e ela engravidou. Então, levantando-se, se foi Judá. Ela tirou de si o véu, vestiu novamente as suas roupas da viuvez. Depois de um tempo, Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo, Adulamita, para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a pôde encontrar. Então Adulamita perguntou aos homens daquele lugar: Onde está, porventura, aquela prostituta que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram a ele: Aqui não existe prostituta nenhuma. Ele então retornou a Judá e disse: Eu não a encontrei. E os homens daquele lugar também disseram: Aqui não existe prostituta nenhuma. Então Judá disse: Pois bem, que ela fique com a garantia, para que não sejamos mais envergonhados. Eu mandei este cabrito, mas tu não a encontraste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Judá, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida desta prostituição. Então Judá disse: Levai-a para fora e que ela seja queimada. Quando ela estava sendo levada para fora, ela mandou dizer ao seu sogro Judá: Eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: Peço-te que reconheças de quem são este selo com o cordão e o cajado. Judá imediatamente os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porque eu não lhe entreguei o meu filho Selá. E desde então Judá nunca mais teve relações com ela. Sucedeu que no tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e o amarrou em sua mão, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas o bebê, recolhendo a sua mão, fez com que o seu outro irmão saísse. Pelo que ela então disse: Como rompeste saída? Por isso lhe foi dado o nome de Pérez. Depois então saiu o outro irmão, trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Zerá. Esta é a palavra do Senhor. História curiosa, irmãos. Pergunta é: por que uma história como essa está na Bíblia, né? Alguém já ouviu alguma pregação sobre essa história? Raramente, né? Por quê? Porque é muito mais fácil falarmos da história de José, né? Mas veja comigo uma coisa. Capítulo 37, versículo 36, que nós lemos. Veja comigo novamente. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Agora veja comigo, capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, o comprou dos ismaelitas que haviam levado para lá. Praticamente o mesmo texto, não é? Novamente, capítulo 37, versículo 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, o comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. É o mesmo texto. Se nós tirarmos, se recortarmos aqui o capítulo 38 e tirarmos, a história está continuando naturalmente.
A pergunta é, por que essa história foi inserida aqui como se uma grande digressão, né? Como uma história fora do lugar? A resposta é óbvia, não é uma história fora de lugar. Moisés está nos ensinando algo com essa história que parece não fazer sentido natural no texto. Novamente, se você ler o capítulo 37 e pular para o capítulo 39, a história continua na mesma pegada, na mesma linha. O capítulo 38 parece ser alienígena à história, fora de contexto, mas não é. E não apenas isso, mas o tipo de história, não é? Que história bizarra, que narrativa aleatória. Para que registrar uma coisa dessas, né? Nós lemos coisas aqui que muitas vezes a nossa sociedade talvez diria que é proibido para menores, né? Curioso isso, porque a nossa sociedade permite tantas coisas para as crianças, mas aí chega no texto bíblico, não. Aqui você não pode nem ler esse texto em cultos públicos, né? Irmãos, qual é a mensagem para nós? Essa história basicamente ela tem 3 partes, e eu gostaria de, à medida que a gente caminha nessa história, entendemos algumas coisas e ao final, na conclusão, explicar por que ela está registrada dessa forma e no meio dessa história que nós sabemos, já vimos semana passada, não é a história de José, é a história de Jacó e acima de tudo é a história da descendência do povo de Deus, como Deus está sustentando o seu povo. Veja comigo, capítulo 38, eu peço sua paciência, versículo de número 1. Veja a primeira expressão do versículo. Nesse tempo, ou nesses dias, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Hira. Então, que tempo? Neste tempo em que eles venderam José para aqueles ismaelitas, para os midianitas, em direção ao Egito. Então, eles venderam, e nós vimos no capítulo 37, se você prestou atenção, nós lemos a partir do versículo 26, quem foi aquele que deu a ideia de vender José para ser escravo? Judá. Versículo 26 diz: Judá falou aos seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Ou qual é o proveito? A ideia no hebraico é: como nós vamos lucrar se nós simplesmente matarmos o nosso irmão? Vamos encontrar alguma coisa que nos dê algum lucro também com isso. Então eles decidem não apenas matar, mas vender, ganhar dinheiro com isso. Muitas pessoas leem esse texto e pensam assim: não, Judá está tentando salvar o seu irmão, né? Não querer matá-lo, vamos vender para ser escravo, porque a gente não mata ele. Mas a ideia é justamente o contrário. O texto está salientando o pecado de Judá. Ele quer lucrar com isso, não apenas matar o seu irmão. Ele quer receber algo em troca. Judá tem a ideia de vendê-lo como um escravo. E após a venda dele como escravo, e nós vemos no final do capítulo 37, Jacó se recusa a ser consolado. Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas quando perdem um ente querido, existem aquelas pessoas que demoram um tempo para se recuperar, quando se recuperam, não é? Então imagine você ter um senhor de idade em casa que se recusa a ser consolado. Não é um ambiente agradável. Alguma coisa acontece para que Judá tome essa decisão de, exatamente nesse período, ou logo após ter vendido o seu irmão José como escravo, o seu pai se recusando a ser consolado, ele toma a decisão de deixar os seus irmãos. Ele abandona a família e vai viver onde? Ele vai na casa de um adulamita chamado Hira. E o versículo 2 ainda nos diz que Judá está tão perdido, tão entregue a si mesmo, que ele vê a filha de um cananeu chamado Suá, e ele a toma por mulher e se une com ela, fazendo exatamente o que Deus havia dito para não fazer. Lembre-se da ordem aos patriarcas: vocês não devem contrair casamento com mulheres que não sejam da nossa família, do nosso povo.
E ele contrai casamento então com uma mulher aleatória. E o texto bíblico não nos diz por que isso, se ela era bonita, se ela não era, se ela era rica. Ele simplesmente contrai casamento com ela, toma ela por mulher e se une a ela. E o texto diz então que, versículo 3, ela engravidou, teve um filho, e o pai Judá lhe dá o nome de ele é o primogênito de Judá. Ela tornou a engravidar, teve um outro filho, a quem deu o nome de Onã. Agora a mãe deu o nome para o filho, Onã. Tiveram ainda mais um filho, 3 filhos aqui, homens. Ele deu o nome de Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela teve o filho. Veja comigo o versículo 6. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Judá então ele programa o casamento do seu primogênito como era uma tradição na época. Lembra dos patriarcas? Abraão fez isso, escolhendo, tomando para si esposa para os seus filhos. Ele faz isso, mas o versículo 7 nos diz que este filho primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. E ele era tão mau aos olhos do Senhor que o Senhor decide matá-lo. Olha que começo de história dessa família de Judá. O primeiro filho de Judá, ele é tão mau que Deus decide dar cabo da sua vida, matá-lo, simplesmente. Não nos mostra o porquê, não nos fala qual o motivo, qual o pecado. Simplesmente Deus decidiu matá-lo. Mas não apenas ao primogênito. Versículo 8 diz: então Judá disse a Onã, que é o segundo filho: toma a mulher do teu irmão Tamar, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência ao teu irmão. Isto aqui é aquilo que em Levítico é chamado de a lei do levirato. Ou seja, se o primogênito é casado, se o segundo filho não é casado, o primogênito ele morre, o segundo filho da descendência deve assumir a mulher do seu irmão, ter relações com ela para dar descendência para o seu irmão. Que costume, né? Que coisa interessante. Onã diz: não, eu não vou dar descendência para o meu irmão, mas eu vou ter relações, né? Ele tem relações com a mulher do seu irmão Tamar, versículo de número 9. Mas ele, sabendo que a descendência não seria sua, toda vez que ele tinha relações com ela, ele derramava o sêmen no chão, para não dar descendência ao irmão. Irmãos, que coisa para se estar registrada na Escritura. Ele jogava o sêmen no chão para não procriar. Verso 10, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Diferente do seu irmão que não é mencionado qual era o seu pecado, por que ele era tão mal ao ponto de Deus matá-lo. Onã é mencionado qual é o seu crime, qual é o seu pecado, E então, versículo 10 diz que o Senhor então o matou. Versículo de número 11 diz: Judá então disse a sua nora Tamar: Tamar, volta para casa do seu pai. Fica como viúva durante um tempo, até que o meu terceiro filho Selá se torne um homem adulto. Então eu te darei ele, para que você case com ele e tenha descendência de Mas Judá já fez isso planejando na sua mente: vou fazer isso, não vou dar Selá, mas eu não quero que o meu filho Selá morra como seus irmãos morreram, porque essa mulher é amaldiçoada, essa mulher tem algum problema. Os meus filhos que se deitam com ela morrem, o Senhor mata eles, o problema é ela, não são os meus filhos. Querendo proteger o seu terceiro filho Selá, o filho que lhe restava, ele envia Tamar para ser envergonhada, desgraçada, para a casa de seu pai como uma viúva, para proteger a vida do seu filho Selá. Essa é a primeira parte da história. Essa história nos mostra os descaminhos de Judá. Como Judá está indo de um abismo a outro, perdido, desorientado, pecando contra Deus, abandona sua família, casa-se com uma cananeia, os seus filhos são malignos diante de Deus, o Senhor mata os seus filhos, e ele ainda comete, ele mesmo, perversidade contra sua nora Tamar, enviando ela para ser envergonhada para sempre para a casa de seu pai.
Este é Judá. A segunda parte está aí a partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Passando-se muitos dias, a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de ser consolado, Judá subiu a Timnate ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E aqui um bom leitor vai perceber que Judá está indo novamente pastorear as ovelhas. E vocês sabem que, segundo o capítulo 37, quando alguém dessa família está pastoreando ovelhas, alguma coisa errada acontece. Não é isso que aconteceu no capítulo 37? Eles estão pastoreando ovelhas, José chega de longe, e de longe eles já começam a fazer planos contra José, o que acaba acontecendo a sua venda como escravo no Egito. Judá então, ele, após ser consolado pela morte da sua esposa, ele vai pastorear ovelhas, ele talvez vai fazer alguma coisa da vida, e chegando lá, avisaram para Tamar, a sua nora, dizendo: o seu sogro está indo em direção a Timnar. Sobe e verifique essas coisas. Então, a mente de Tamar é o seguinte: eu não sei como está Judá, eu não sei como está Selá, ninguém me enviou uma mensagem, ninguém me enviou uma carta, eu não sei o que vai ser da minha vida, se eu vou casar, se eu não vou casar, o que vai ser da minha descendência. Então ela fica sabendo onde Judá está, o que Judá está fazendo, e ela vai lá simplesmente verificar o que está acontecendo, para tentar ver se Judá está vivo, se Selá está com ele ou não. E ela então tira sua roupa de viúva, o que nos dá a entender que por anos e anos ela ficou vestindo-se como viúva. Ela vai, se disfarça como uma mulher qualquer, tampa o seu rosto e fica aguardando na entrada da cidade. Olha o que diz o versículo de número 14. Chegando, ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: o que me darás por deitares comigo? Te darei um cabrito. Mas você não me dará nenhuma garantia de que você vai me enviar esse cabrito depois? Porque eu preciso receber algum pagamento, né? Alguma garantia. Se dizendo como uma prostituta mesmo. Versículo 18, então, Judá diz... Ela pede o selo, o cordão e o cajado, que é essa marca do homem, né? E geralmente o homem, especialmente alguém que tinha rebanhos, ele tinha um cajado específico, e era nesse cajado que tinha um símbolo, ou símbolo da família, ou símbolo do nome da pessoa. Ela pede: eu quero esse cajado, porque eu sei que você vai querer esse cajado de volta. É a garantia de que você vai me enviar o cabrito, como pagamento dessa relação que nós teremos. Judá consente, se deita com ela, e o texto bíblico, segundo a providência de Deus, nos diz que nessa relação ela engravidou. Ela se levantou, voltou, tirou de si o véu, vestiu-se novamente com as roupas da sua nudez, e aí nós chegamos na terceira e última parte da história. Eles enviam o cabrito como forma de pagamento, e olha que curioso, o amigo de Judá vai levar o cabrito para pagar essa prostituta. Eles chegam lá, não encontram ela, perguntam para as pessoas ao redor: onde está aquela prostituta que se senta aqui na fonte, na entrada da cidade? Não existe prostituta aqui nenhuma. Nós sabemos, não existe prostituta aqui. O amigo de Judá retorna e diz: Judá, eu levei lá, não encontrei ela, e eles falaram lá que não existe prostituta nessa região aqui. E agora? Olha a palavra de Judá para o seu amigo. Ele diz: bom, eu enviei o cabrito, né? Não encontramos ela. Então não insista, porque se a gente ficar insistindo, a gente vai ser envergonhado por isso, né? Olha como a mente de Judá está totalmente invertida dos padrões de Deus. Ele não enxerga que ele já se envergonhou pelo que ele fez, se deitando com uma prostituta e fazendo tudo o que ele fez até então, não dando o seu filho Selá como ele prometeu que daria para Tamar, se deitando com uma prostituta aleatória para se consolar da morte da sua esposa.
Ele diz: não, o que vai me envergonhar é se eu ficar insistindo e as pessoas vão ficar vendo eu com um cabrito procurando uma prostituta para dar para ela. Isso vai me envergonhar, deixa quieto. Eu já fiz a minha parte, já enviei meu cabrito. E a terceira parte da história está aí no versículo 24, caminhando para o final. Passados quase 3 meses, ou seja, quando a barriga começa a despontar, né? Ainda mais de gêmeos, que nós vimos que no final é uma gravidez de gêmeos. Disseram para Judá: Judá, tua nora Tamar se prostituiu e está grávida da prostituição. Judá então disse: leve ela para fora e que ela seja queimada. Que justo esse homem, né? Que senso de justiça absurdo. Ela merece ser queimada, essa vagabunda, essa prostituta. Quando ela está sendo levada para fora, versículo 25, ela mandou a dizer a seu sogro: eu engravidei do homem a quem essas coisas aqui pertencem. Peço-te, reconheça de quem são esse selo com o cordão e o cajado. O versículo 26 nos diz, sem dar muitos detalhes, que Judá reconheceu. E ele só tem uma coisa para dizer: ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei o meu filho Selá. E nunca mais a conheceu intimamente. Que história, que bizarro, que aleatório. Olha essa família: Judá, um dos filhos de Jacó, filhos da aliança, do pacto de Deus, com as bênçãos de Deus, com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Os irmãos vendem José, querem lucrar com a morte do seu irmão. Judá, por algum motivo não revelado, ele decide se afastar da sua família, mas não se afastar porque a sua família é má e os seus irmãos são malignos. Ele se afasta para cometer coisas ruins, para ser maligno em outro lugar. Ele se casa com uma mulher aleatória cananeia, não conforme a vontade e o padrão que Deus já havia estabelecido para os seus pais. Ele se casa com ela, os seus filhos então são malignos. O Senhor assassina, mata os seus filhos, tira a vida deles, um por um. Ele tenta proteger a vida do terceiro, em detrimento da sua nora, não fazendo o que é justo para a sua nora. Mas Deus não mata Judá. Deus matou Onã, o segundo filho de Judá, porque ele não cumpriu a palavra de Deus. Mas Deus não matou Judá, mesmo ele tendo desobedecido a palavra de Deus. Por que essa história, irmãos, está registrada aqui? Geralmente, quando se é pregado, ou quando se é lida essa história, as pessoas param de ler aqui, porque os versículos 27 ao 30 é apenas o relato do parto dos gêmeos, o nome dos gêmeos. Parece que não é nada muito importante, mas aí está o engano. A parte mais desprezada do texto é a parte mais importante do texto. Os versículos 27 a 30, veja comigo. Sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre, e quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando rapidamente um fio vermelho, amarrou na mão do bebê, dizendo: este é o que nasceu primeiro. Mas o bebê, recolhendo a mão para dentro, fez com que o seu outro irmão saísse. E a parteira então disse: como rompeste saída, portanto será chamado Pérez. Depois então saiu o irmão, trazendo na mão o fio vermelho. É história de parteira mesmo, né? As histórias curiosas. Mas preste atenção no nome desses filhos: Pérez. O que isso significa? Quem é Pérez? Abra comigo livro de Ruth, vire algumas páginas. Depois do Pentateuco, temos aí o livro de Josué, Juízes e o livro de Ruth. Vá ao final do capítulo 4, último capítulo do livro de Ruth.
Lembre-se que Boaz resgata, redime a família de Noemi através de casar-se com Ruth. E ela então dá à luz a filhos. Veja comigo a partir do versículo 11. Todo o povo se reuniu e também os líderes que estavam à porta e disseram: somos testemunhas deste casamento. Que o Senhor faça com esta mulher, Ruth, que está entrando nesta família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém, e com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que a tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Versículo 13. Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-se a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e te deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi, tomando o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E Davi é o grande rei de Israel. Através dessa história incrível também, curiosa, da vida de Ruth e da sua família, o Senhor traz um rei digno de Israel no tempo dos juízes. Em todos aqueles conflitos que nós vemos no livro de Juízes, Deus traz um filho, um rei, um prometido, através da descendência de Tamar, através deste menino que nasce depois do seu irmão Pérez. Qual é a mensagem disso tudo? O que tem a ver Pérez com a história de Judá? O que tudo isso tem a ver com essa história de José? O que isso tem a ver com a história dos patriarcas? O que isso tem a ver com a história de Deus? Vocês se lembram daquele quiasmo, da estrutura que eu mostrei para vocês semana passada? O Alan vai colocar para nós. Passa para nós 2 slides. Próximo. Veja o quiasmo. A história de Judá e Tamar, a letra C, é correspondente ao quê? A outra letra C, capítulo 49. Veja comigo o capítulo 49, abra comigo. Nós já lemos no início do culto. Capítulo 49, versículo 8 em diante. Essa história do capítulo 38 de Judá e Tamar está correlacionada com Jacó abençoando seus filhos antes de morrer. Ele está no Egito, ele abençoa cada um dos seus filhos, e a bênção que ele concede para Judá está a partir do versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se prostrarão diante de ti. Mas isso não parece a história de José? Não era diante de José que os irmãos iriam se curvar, se dobrar, reverenciar, servir? Jacó abençoa Judá e diz: é através de Judá que agora virá o descendente, é aquele que virá a ser o rei de Israel. Judá é um leãozinho, versículo 9, e é daqui que nós temos no Novo Testamento, em Apocalipse, o famoso texto dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é este leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho que acabou de comer a sua presa.
ele se encurva e se deita como um leão. Quem tem coragem de despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele os povos obedecerão. Jacó está profetizando e abençoando a Judá, dizendo: Judá, através de você virá o descendente que Deus está prometendo para nós. Aquele descendente que irá esmagar a cabeça da serpente. Aquele descendente que trará bênção para todas as famílias da terra. Aquele descendente que irá reinar sobre tudo e sobre todos. Aquele descendente que os seus irmãos vão se curvar diante dele. E não apenas os seus irmãos, mas todos os povos da terra. Ele vai pegar os seus inimigos no pescoço. Ele é um leão que ruge, que vai despedaçar os seus inimigos. Ele vai ser o seu descendente, Judá. Ele atará o seu jumentinho à vide, versículo 11, o filho da sua jumenta, a videira seleta. Ele lavará suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. E imediatamente, sem dúvidas, Judá se lembra do que aconteceu com José. José teve a sua roupa encharcada de sangue. Jacó está dizendo: você terá descendência real, o rei do nosso povo, o descendente, o salvador, virá através de você, mas não sem sofrimento, não sem sangue, Judá. Abra comigo no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 1. Irmãos, eu espero que vocês entendam a importância das genealogias a partir de hoje. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 3. As genealogias não estão na Bíblia por acaso, elas falam sobre Jesus. Portanto, se nós, lendo a nossa Bíblia, desprezamos as genealogias, nós estamos desprezando o agir de Deus, a forma como Ele trouxe Cristo para nós. Veja como Mateus inicia o seu evangelho. Não é com um milagre, não é com uma palavra, é com uma genealogia. E ele diz: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ele não diz gerou Rúben e seus irmãos, porque Rúben é o primogênito. Mas ele também não diz gerou a José e seus irmãos. Não, porque o centro da narrativa agora é Judá. Gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés, Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, assim por diante, até nós chegarmos no versículo de número 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O que isso significa, irmãos? Lembre-se que Tamar está prestes a ser queimada no fogo, e ela chama o seu sogro e as pessoas para dizer: vocês querem saber quem é o pai dessa gestação? E ela revela que é Judá. Mas irmãos e irmãs, o pai dessa gestação não é Judá, é o Senhor Deus. Ele é quem planejou esta gestação. E Deus planejou não apenas essa gestação, Deus planejou toda essa história do capítulo 38. Olha a soberania de Deus trabalhando em meio às maldades de Judá. Deus usa o casamento profano de Judá, Deus usa a morte de cada um dos seus filhos, para então Judá ter relações com Tamar. E Tamar, essa mulher prostituta no texto bíblico de Gênesis 38, a mulher desprezada, humilhada, e que se coloca então para ter relações, para ter descendência para si. Irmãos, ela está na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Parem, prestem atenção nisso. É uma mulher que foi responsável por ser uma das mulheres que trouxe o nosso Salvador. Ela, Raabe,
tantas mulheres que a sociedade da sua época desprezaram, Deus as escolheu para trazer o Messias. De Tamar trouxe a Pérez e então o nosso Salvador. Quais são algumas conclusões para encerrarmos? Pense que no capítulo 39 de Gênesis, nós vamos ver semana que vem, José está no Egito. E a grande história que a maioria das pessoas conhecem é de um José que é um homem jovem temente a Deus, não é? Ele recusa-se deitar-se com a esposa de Potifar, porque ele entende que não é certo isso. Ele mesmo diz para a esposa de Potifar: como posso eu pecar tão gravemente contra o meu Deus, deitando-me contigo? Olha o contraste do capítulo 39 de José, não querendo se deitar com a esposa de Potifar, mesmo tendo a oportunidade, e Judá, no capítulo 38, se deitando com uma prostituta aleatória no meio do caminho, para se consolar da morte da sua esposa, e sem saber que essa prostituta era a sua nora Tamar. O contraste está aí. Nós temos o contraste de Judá, que escolheu e deu a ideia de vender o seu irmão no Egito. Deus usou isso para trazer salvação para esta família e para nós. Os contrastes estão latentes diante de nós para nos mostrar como é que Deus trabalha com pecadores como nós. Segundo, o trabalhar de Deus na vida de Judá é muito parecido com a forma como Deus trabalhou com Jacó, seu pai. Judá está continuamente pecando contra o Senhor, mas o Senhor está continuamente tratando com ele. Deus não mata Judá depois do seu pecado, como ele fez com seus filhos. Deus está conduzindo Judá, dando promessas a Judá. Não é isso que Deus faz com os seus eleitos? Jacó e Esaú, o que Deus faz? Deixa Esaú viver do jeito que ele quer. Jacó não. Deus vai lapidando Jacó, tratando com ele, mesmo sendo ele o enganador, mesmo sendo ele o pecador como é, e seu irmão não tem nenhum relato de pecado. Judá da mesma forma. José seria o descendente ideal para nascer o Messias. Ele é piedoso, ele é um homem que obedece a Deus, mesmo estando longe da sua família, mesmo estando em situações adversas. Ele bem poderia pensar assim: eu já estou sofrendo tanto, os meus irmãos fizeram isso, eu não tenho perspectiva de vida, o que custa me dar um prazer aqui e me deitar com a esposa de Potifar? Mas não. Mas Jesus não vem de José. Deus escolhe que Jesus venha de Judá. E o capítulo 38 está na Escritura Sagrada para nos mostrar que Jesus vem não de homens perfeitos, justamente o contrário. Ele não vem de homens e de mulheres perfeitas. E a genealogia de Jesus nos mostra isso, porque justamente ele veio não para salvar os que já são sãos, mas para os doentes, como nós. Quais são algumas aplicações para nós? Primeiro, não se enganem, Deus é justo e Ele leva muito a sério os pecados que são cometidos. Nós lemos isso, não foi? Mesmo sem mencionar qual é o pecado de Er, Deus foi lá e matou ele. Matou o segundo filho de Judá. Por quê? Porque eles eram maus aos olhos do Senhor. Deus leva a sério pecados. Deus traz consequências para os pecados. Deus não deixa pecados impunes. Alguns pecados, inclusive, vão demandar a nossa morte. Porque Deus é justo. Ao mesmo tempo, segundo, Deus é gracioso. E Ele transforma a nossa maldade em redenção. Ele usa a maldade do coração humano, os feitos malignos, pecaminosos. Ele usa uma relação de adultério. Ele usa um filho que joga sêmen no chão. Ele usa todas essas relações para trazer redenção. Só o nosso Deus pode fazer isso. Converter aquilo que é mal em bem.
Não é isso que nós vimos semana passada? Deus usou o maior pecado cometido na face da terra, que foi a morte do seu Filho Jesus, para nos trazer justamente a nossa salvação. Terceiro, Deus é poderoso. E somente Ele pode te conduzir ao lugar que sozinho você não pode. Deus é justo, Deus é gracioso e Deus é poderoso. Em outras palavras, irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje não necessariamente determina quem nós somos diante de Deus e o que nós seremos no futuro. E essa palavra eu falo exatamente para vocês que estão lidando com pecados, com sofrimentos, advindos desses pecados. Talvez você pense, não tem mais solução para mim, não tem mais o que fazer. Olha isso, olha essas histórias. Não existe pecado que Deus não possa ultrapassar e usar esses pecados para trazer justamente a redenção que você precisa. Esses pecados estão aí justamente para mostrar que você não é o seu Salvador. Que Deus não escolhe homens e mulheres perfeitas. Deus não usa José para trazer o Messias. Ele escolhe Judá. Portanto, a cada olhar que você olha para si, para os seus pecados, para a sua imundícia, a cada desespero que te sobrevém, a cada falta de esperança, a cada falta de alegria, você precisa enxergar isso. Você precisa sentir os seus pecados, mas mais do que isso, você precisa olhar além. Você precisa olhar para o descendente que Deus está enviando, para o Messias, para Jesus. Eis a esperança para cada um de nós, para os piores pecadores dessa cidade. Existe esperança para nós em Cristo. Todos nós carecemos dela. Segundo, se você olha para essa história e diz: nossa, eu não sabia que era tão assim. Ai, nossa, mas eu acho que eu não ia me dar muito bem assim com Judá, sabe? Se ele fosse membro da nossa igreja. Só de falar, você já percebe o absurdo. Olha o tipo de homem, de mulher que Deus escolhe. Você não merece nada. Nós não merecemos nada. Mas Deus nos escolheu em sua graça. Pense nisso. O que é que você merecia? Tantos pecados que você cometeu e você já era para estar morto. Deus poderia, justamente de uma forma fácil como soprar, te eliminar da face dessa terra. E você está aqui ainda. Você está respirando e ouvindo essa palavra de graça do Evangelho, de o descendente que veio através desse homem Judá, o leão da tribo de Judá. Ele é o único capaz de vencer os nossos pecados e de nos dar aquilo que nós não temos como dar para Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olharmos para esse Deus, olharmos como Ele é justo, como Ele é gracioso, como Ele é poderoso e como Ele está construindo toda essa história no livro de Gênesis, simplesmente para nos enviar o seu Filho Jesus. E nós já o temos. Nós já o temos. Judá não teve acesso ao Messias na sua época, não teve acesso a essa graça, a essa plenitude que nós temos. Nós estamos experimentando o que Judá não pôde experimentar. E certamente o encontraremos nos céus em glória. E pense nesse encontro. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai que está nos céus, nós queremos suplicar a sua misericórdia essa manhã. Pedimos que através da sua palavra o Senhor mostre quão malignos são os nossos corações diante do Senhor, quão injustos, quão depravados, quão indignos, quão desprezíveis somos cada um de nós. A história de Judá nos mostra isso.
A história não é sobre nós, é sobre o Senhor. Portanto, sim, mostra-nos o nosso pecado. Mostra ao ponto de nos desesperarmos, de enxergarmos a nossa miséria. Porque só então, quando o Senhor nos mostrar a graça, ela será doce. A sua graça só será doce para nós se o nosso pecado for tão amargo quanto possível. Mostra a sua graça àqueles que estão sofrendo com pecados. Mostra-os que em Cristo há salvação, não por causa deles, mas por causa do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Mostra-nos essa manhã, através dessa palavra, que o Senhor é poderoso, soberano sobre as nossas histórias, e que a condição que nós já vivemos no passado, estamos vivendo hoje, e que talvez viveremos no futuro, seja de santidade ou pecado, não nos define necessariamente, mas é a forma como nós lidamos com isso em Cristo. Se nós nos arrependemos, se nós reconhecemos que o Salvador é outro e não nós mesmos. Mostra-nos, Senhor, essa manhã que há esperança para cada um de nós, em especial para os piores pecadores. Mostra-nos Cristo. Ó Deus, que nós leiamos esse texto e os textos que nós iremos ainda ler nas próximas semanas. Nos mostra Cristo, 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 dia após dia, semana após semana. Não nos permita ler esses textos e não encontrá-lo. Abra os nossos olhos, nosso coração, para vermos Cristo plantado diante de nós. Porque que nos adianta, ó Deus, lermos a história de José e aprendemos moralismo, moralidade. O Senhor está nos ensinando que os nossos pecados são tão grandes, mas que a tua salvação, ela é abundante, maior. Pedimos essas coisas, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém.